a gente inicia junto. Olá, pessoal. Estamos ao vivo, então, para mais um estudo do livro de Mateus, capítulo 6. Estamos terminando ali a oração do Pai Nosso. Na verdade, já terminamos, agora vamos para uma fala que Jesus teve após a oração. Sejam todos bem-vindos. Quero dizer para vocês que é uma alegria para nós podemos compartilhar e podemos falar do Evangelho, falar do Reino, nos sábados pela manhã. Estou aguardando a minha esposa aqui, ela vai pegar o link e passar para mim. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Adriano. Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Estamos aqui felizes porque o Senhor nos proporciona mais esta oportunidade de estarmos compartilhando a palavra. Então, você que está nos ouvindo, compartilhe também. Compartilhe aí o seu comentário, compartilhe esse link na sua página, e aí assim a gente vai multiplicando a palavra do Senhor. Lembre-se, quando a gente dá, então recebemos. Então, essa é a nossa intenção também aqui, de compartilhar a palavra, porque sabemos que quando compartilhamos, o Senhor também nos abre o entendimento e também nós crescemos. Aquela parábola, né, Adriano, muito interessante, que aquele que recebeu o talento ali, colocou num lenço, escondeu. Então, essa é uma postura errada. Então, nós estamos aqui desembrulhando esse lenço aí e granjeando para a gente compartilhar e multiplicar os talentos que o Senhor nos dá. Faça isso também. Hoje, um sábado, muito sol aqui em Astorga, e o Senhor preparou aí um caminho de boas obras para que a gente ande nele. Então, vamos ficar atentos, vamos ficar de olho para seguir por esse caminho aí que o Senhor nos preparou. Você é muito bem-vindo, fique com a gente vai subir isso lá no YouTube também. Se você não se inscreveu ainda lá no YouTube, se inscreva, e daqui a pouco, ou depois aqui do término, a gente vai colocar o link aqui nos comentários. Isso aí. Estou vendo aqui que a minha esposa acabou de se conectar pelo celular, Vlad também, e são 9h08, vamos então dar início ao nosso estudo. O Senhor tem nos conduzido por esse caminho e estamos felizes por isso. Gostaria de compartilhar aqui com vocês o texto que nós vamos estar lendo. Compartilhar uma tela. E nesse texto nós vamos estar lendo Mateus, capítulo 6. Deve ter entrado a tela compartilhada aí, né? Entrou, Adriano. Então vamos ver o que nós vimos no sábado passado, Alexandre. Nós estivemos conversando sobre pois ter o reino, o poder e a glória para sempre. Deixa eu achar o texto bem certinho. Versículo 13. Isso. Esta parte aqui que nós estivemos comentando. E hoje nós vamos estar reforçando uma palavra que Jesus já tinha dito, nós já falamos aqui, mas que é de fundamental importância, mas fundamental importância mesmo na vida do cristão. Muito importante, né, Adriano? Agora, deixa eu só a gente reforçar aqui o para sempre, né? Só um detalhezinho aí para fechar, né, esse pensamento. Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Então a gente vê na palavra, lá no Salmo que Moisés escreveu, que Deus é Deus de eternidade a eternidade. O reino dele é de eternidade a eternidade. Eternidade passada, quando nem existia nada, nem terra, nem anjos, nem nada, só Deus existia, ele já era Deus. Então ele já tinha o reino, o poder e a glória, já era dele. E lá no final,
continua com ele. Então a gente está aí no intervalo, né? O homem aí bagunçou o reino de Deus, entregou ali alguns poderes a Satanás, os reinos desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então a gente está nesse intervalo aí. E o Senhor está trabalhando para reconquistar, entre aspas, né? Retomar o controle absoluto, o reino absoluto, o exercício absoluto do seu reino, que é a justiça, paz e alegria. Então, para sempre, estamos vivendo aí esse intervalo e o Senhor usa isso para treinar a sua igreja, para nos treinar, para nos preparar para o retorno do seu exercício, do exercício absoluto do seu reinado na terra. Então, para sempre é o reino de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, e termina com amém, que assim seja. Essa é a oração. Só queria frisar esse para sempre aí, Adriano, só para fechar esse pensamento. Exatamente. E de eternidade a eternidade, ele é Deus. Vamos então dar continuidade na leitura. Estamos então agora em Mateus capítulo 6, versículo 13. Acabamos e tem um amém ali, né? Não sei, esse amém, quem é o amém? Jesus é o amém, né? Mas aqui o significado mais preciso seria o assim seja, né? Seja assim, seja feito assim. Versículo 14 diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Esse texto já tinha sido mencionado no versículo 12, quando ele nos ensinou a orar dessa forma. E deixa eu só tirar essa propaganda aqui. Isso. Versículo 12, quando fala assim, ó: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Já falamos um pouquinho sobre perdão, que é este perdão governamental, que é o perdão que ele depende, né? Ele depende de uma ação. Existe a graça, e nós conhecemos a graça, que é o perdão dos nossos pecados em Jesus Cristo, e que você não precisa praticar nenhuma ação, nenhum ato, nada, e você já é perdoado através pela fé, quando você crê, na palavra, quando você crê naquilo que Jesus fez por você. A Anne está vindo aí. Shalom, Anne, tudo bom? E também a Marlene Chagas também está conosco. Graça e paz, minha irmã, desde lá do Nordeste, está nos acompanhando. Que legal isso. Então, precisamos diferenciar esses dois perdão, dois perdão. O perdão que é em Cristo conquistado gratuitamente e o perdão que depende, sim, da sua ação. Existe o primeiro perdão, quando na cruz o nosso Senhor pagou, assumiu o nosso pecado, assumiu a nossa dívida e pagou a nossa dívida naquela cruz. Este perdão não depende de ação humana, depende de você ouvir com fé e pela fé você toma posse desse perdão, ok? Este é um perdão que não é condicional a nada. Ele é o perdão que em Cristo Jesus foi disponibilizado gratuitamente. Mas nós temos Só um pouquinho, Alexandre, continua aí. Opa! Esse perdão gratuito nós temos em Cristo Jesus garantido. A palavra diz que o escrito de dívidas, a gente tinha um escrito ali de dívidas com nossos pecados. Então, ele foi pregado na cruz, significando que Jesus pagou todas
as nossas ofensas. Ele cancelou o escrito de dívida que era contrário a nós. Na cruz ele fez isso. Ele nos incluiu, e não só a nós, ele incluiu toda a humanidade nesse perdão. O Senhor Jesus, ele se manifestou Salvador a todos os homens, a toda a humanidade. Essa é a boa nova. O Senhor Jesus perdoou na cruz a todos os homens. E aí, quem recebe esse perdão, então ele se torna perdoado. Agora, esse outro perdão que Jesus cita aqui na oração é o perdão governamental. É o perdão que depende de nossas ações, depende do nosso coração. Como aquela parábola do devedor. O devedor, ele devia muito dinheiro, muitos milhões ao rei. Então, ele foi à presença do rei e pediu: olha, rei, ser paciente, eu vou te pagar. E o rei, vendo que ele não tinha condições, disse: não, você está perdoado completamente. Ele saiu feliz. Mas aí, um servo desse devedor devia lá R$100 para ele, e ele foi e cobrou: olha, me paga o que me deves. E ele disse: não, pode ficar tranquilo, eu vou te pagar, vou trabalhar, vou te pagar. Mas ele não perdoou e quis prender aquele pequeno devedor. Aí os servos viram aquilo e ele voltou para a presença do rei e aquele pecado foi imputado novamente a ele e ele foi preso. Então essa é a situação. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse perdão aqui está condicionado. Então, Jesus dá uma ênfase muito grande a esse assunto do perdão. Aparece em várias falas de Jesus, aparecem... Alguém está me chamando aqui? Opa! Ah, tá. Roberto está tentando entrar aqui. Então, Roberto, participe aí, participe no chat. Então, esse perdão aqui é o perdão governamental que depende. Geralmente, a gente tem esses dois aspectos aí na palavra do reino. O aspecto que é gratuito, o aspecto que é pela graça, pela simples aceitação desse presente que Deus nos deu. E também a gente tem a responsabilidade da graça. O que fazer, né, depois que a gente recebe esse perdão? Como que a gente vai agir? Como que a gente vai lidar com as pessoas depois que a gente é perdoado, depois que a gente recebe isso? E isso Jesus, assim, trata muito profundamente aqui no Mateus, vários textos. Isso é o reino, né? Os aspectos do reino que exigem uma resposta nossa, uma reação a essa graça. Paulo falou: nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então existe uma responsabilidade que a graça nos traz. A responsabilidade de perdoar-nos as ofensas dos nossos irmãos, até dos nossos adversários, dos nossos inimigos, de todo mundo, não é, Adriano? Exatamente, e é interessante isso. Agora, esse perdão, ele é condicional. Recebemos agora, a partir do novo nascimento e da capacitação da graça para vivermos esta vida, porque quando a gente fala graça, é bom entendermos bem claro isso. Ela é graça porque alguém conquistou por nós. E esse alguém que conquistou por nós foi o nosso Senhor Jesus. Então, tudo que Jesus conquistou na cruz, na ressurreição, pela sua vida, nós recebemos gratuitamente. E recebemos gratuitamente o poder, a autoridade, a possibilidade e também de perdoarmos aos homens. E perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Agora, a partir deste momento, temos a responsabilidade de caminhar de acordo com a luz e de acordo com a vida que obtivemos.
E nesta vida, então, é bem claro, se perdoarmos aos homens as ofensas, então seremos perdoados. Se não perdoarmos, não seremos perdoados. Então é claro aqui, isso não é muito falado no meio cristão, mas é simples a palavra, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, esse as suas ofensas está entre colchetes, né? Foi acrescentado, mas o texto é claro dizendo isso. Tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então aqui é a responsabilidade nossa de liberarmos os nossos irmãos, liberarmos as nossas. No texto lá de Mateus 5, cita os nossos adversários, porque é todo aquele que está em uma posição de contraposta à nossa. Graça e paz, Graça. Tudo bom? Grazi, Cícero, Marlene, a Ana, as duas Anas, né? As Que duas Anas. legal. Então, aqui, então, é bem simples o fato da responsabilidade de você liberar os outros. Lá em João, fala sobre ele ter soprado em nós, foi capítulo 21, soprou em nós o seu espírito. E disse, se perdoardes as ofensas, aos homens, eles serão perdoados. Se não perdoardes, não serão perdoados. O que isso significa? Isso significa que se eu peco contra o Alexandre e ele não me perdoa, este assunto será levado diante do tribunal de Cristo. Mesmo que eu me arrependa e eu peça perdão, se ele não me perdoa, este assunto será levado e nós entraremos em um juízo diante do Rei, diante do nosso Senhor. Então, veja a responsabilidade de não ofendermos os irmãos, primeiro. E agora a responsabilidade de perdoarmos, porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. No entanto, se perdoarmos, nós seremos perdoados. Se de alguns perdoardes os pecados, seriam perdoados. Se lhe o retiverdes, são retidos. Então, veja a responsabilidade. Se eu peco contra o Alexandre e ele toma a decisão, porque perdão é uma decisão, meus irmãos, toma a livre decisão de não me perdoar, então este pecado está retido. No entanto, por um outro lado, existe também a responsabilidade do Alexandre de, se ele não perdoar, será então cobrado a dívida que ele tem. Ok? E o Senhor vai falar sobre perdão e sobre relacionamento muito, muito nestas parábolas do reino. E nós vamos voltar a esse assunto muitas vezes. Exatamente. Aqui, Adriano, eu queria ressaltar aqui com os irmãos, veja só uma coisa que eu percebi esses dias, sabe? Olha o texto aí, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, o que acontece? O que nós perdoamos são as ofensas e não as pessoas que nos ofendem. Nós perdoamos o que a pessoa fez de ruim e não perdoamos a pessoa. É um pouco difícil explicar aqui, mas é que a gente não está aqui em questão a pessoa, sabe? O relacionamento, o envolvimento com a pessoa. E se você separa a pessoa das ofensas, você vai ter uma condição
um entendimento melhor para perdoar. Então, Jesus falou, você deve perdoar as ofensas. Então, você perdoa as ofensas, aquilo que a pessoa fez. Não é para perdoar o fulano, o beltrano, o ciclano. Você separa, então, as ofensas da pessoa. E aí você toma essa decisão, como você disse, Adriano. O perdão é uma decisão. Esses dias, conversando com a minha filha, Haná, ela falou, pai, o perdão não é uma decisão. Eu preciso sentir primeiro, me sentir bem com aquela situação, sentir que, tudo bem, e depois perdoar. Eu falei, não, filha, primeiro você decide, primeiro você recebe esta palavra, entende? Fala, olha, eu preciso perdoar. Então você perdoa, você libera, você fala para o outro, olha, eu te perdoo. Isso é importante. Você fala para o outro. Você tem que demonstrar de alguma forma o seu perdão. O perdão é no íntimo, mas de alguma forma você demonstra esse perdão. Eu já ouvi testemunhos assim, de pessoas que perdoaram, e aí, até um filme esses dias que a Vládia viu. Ô, Vládia, se você lembrar aí, coloca nos comentários aí o nome do filme, que é um rapaz que foi um preso de guerra, e os japoneses maltrataram muito ele, sabe? Judiaram dele, perseguiram ele. E aí, depois de um tempo, lá nos Estados Unidos, ele resolveu perdoar. Aí ele entrou em contato com cada um dos japoneses e dizia, eu te perdoo, eu te abençoo. Então, essa ação ele foi fazendo com cada um dos agressores dele. E aí ele experimentou, assim, uma paz, uma liberação muito grande. E aí no filme conta o principal, né? Ele perdoou no final. Então, isso aconteceu. Ele demonstrou o perdão através de uma ação. E por isso que Jesus fala, orai por quem? Pelos vossos inimigos. Amai aqueles que vos perseguem. São ações que a gente demonstra. E não, Jesus não falou, se sinta bem, tenha um sentimento de amizade por aquele que te feriu. Não precisa. Precisa dessa ação de perdão. Então você vai falar com a pessoa, você vai dizer, eu te perdoo por isso, isso, isso. Você vai orar pela pessoa, você vai amar a pessoa. Isso é no campo da vontade. Você decide e você faz alguma coisa. E aí, normalmente, o sentimento, né? Aquela liberação vem depois. Aquela liberação, aquele peso que sai, aquele rancor, aquela mágoa, ela sai, ou às vezes gradualmente, né? Gradualmente, ou às vezes já sai imediatamente, depois de uma ação. Claro, não é proibido, né? Não é proibido você já no seu íntimo, antes de decidir perdoar, de manifestar uma ação, no seu íntimo você já perdoa. Não tem problema. É bom. Então, indica aí uma maturidade tua. Mas o importante, primeiro, é manifestar esse perdão. E Jesus fala também que esse perdão vem do íntimo, né? Do íntimo, se não perdoardes do íntimo as ofensas, tampouco o vosso Pai não perdoará. Muito importante, e isso a gente precisa atentar. Isso é impeditivo, inclusive, de entrar no reino. A gente já está vendo aqui, né, com o Adriano trazendo aí. Isso é um assunto central aí nos assuntos do reino dos céus, né, Adriano? Essa ação que você falou e essa conversa que você teve com a tua filha, ensinando ela a respeito do perdão, é importante, e acho que nós podemos comentar um pouco mais a respeito disso. A Vládia também fez um questionamento, e nós vamos falar sobre isso, Vládia.
Ela perguntou se perdoar e não quiser ter comunhão com o irmão, né? Então, a comunhão também precisa ser reestabelecida. Mas antes de responder com mais clareza essa pergunta da Vládia, eu vou aqui citar o texto que você falou, Alexandre. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Então, aqui, o Alexandre falou sobre na verdade, a filha dele estava comentando sobre a necessidade de sentir algo para, então, perdoar, né? E nós estamos mencionando que o perdão é uma decisão. E, através dessa decisão, as nossas emoções serão também trabalhadas. Mas como fazer isso, né? Porque se uma pessoa nos fere mais profundamente, aquilo pode gerar em nós uma amargura, uma raiz, e essa raiz de amargura, ela é como... Raiz de amargura, irmãos, é como se tivesse se você, na verdade, fizesse um veneno, tivesse um cálice ali de veneno, e para outra pessoa, mas quem está tomando é você. Isso é a raiz de amargura, tá? Então, o perdão é uma decisão, sim. E aí, mas como praticamente fazer isso? Ora, se eu tenho pessoas que estão me fazendo mal, ou estão me perseguindo, ou estão me odiando, ou estão dizendo mal em relação a mim, então, a ação que o Senhor me pede para fazer não é, deixo para lá, não é não considerar isso, não tem a ver com uma inércia ou com uma situação de não vou responder, vou ficar quieto. Não. A ação, até o texto que eu tinha deixado agora há pouco, é bem clara. Amai os vossos inimigos. Então, eu tenho pessoas que são meus inimigos, eu preciso amar. Eu tenho pessoas que estão me maldizendo, eu preciso fazer o quê? Não fazer nada, ficar quieto, não, eu preciso bem dizer. E eu tenho pessoas que estão me fazendo mal, então eu faço o bem. Tem pessoas que me maltratam, que me perseguem, então eu oro. Esta ação, ela trabalha nos nossos corações e ela trabalha nos nossos sentimentos para nos blindar de não ficar tomando veneno, de não enraizar algo, uma amargura. Então, se você age com a vida de Deus, você ama, você bendiz, você faz bem, você ora, né? Então, esta ação faz com que as suas emoções sejam blindadas. E aí você passa de coração, amar essas pessoas. Entende? Há uma diferença aí de não fazer nada e de praticar uma ação. Em relação ao perdão, nós devemos liberar perdão. Se a pessoa não se arrepende, você deve liberar perdão? Ora, nós temos um exemplo muito claro, né? Tem pessoas que têm essa dúvida: se a pessoa não se arrepender, eu devo perdoá-la ou não? Eu não vejo o arrependimento nas pessoas que estavam ali crucificando o Senhor e nem que estavam atirando pedras em Estevão. No entanto, a disposição do coração deles era: Pai, não impute, né? Não atribua esse pecado a eles, perdoa.
que esse pecado não seja atribuído a eles. Então, eles perdoaram, mesmo que a pessoa não tenha se arrependido. Então, isso é um ponto importante. O perdão não depende se a pessoa se arrepende, se o ofensor se arrepende ou não. Né? Uma pessoa me ofendeu, eu libero o perdão, mesmo que a pessoa não tenha esta postura de arrependimento. Isso é uma coisa. Em relação à pergunta da Vládia, e se dois irmãos pedirem perdão e se perdoarem, mas não querem ter comunhão? Bom, como fica no reino? Em relação ao reino, a comunhão ela é fundamental. Às vezes, nós não precisamos ter afinidade com todos os irmãos, né? Eu tenho irmãos que são mais próximos de mim, e em quem eu tenho mais comunhão, e isto é algo comum no corpo, porque uma célula está perto da outra, né? Mas existem pessoas que eu não tenho e não é possível ter tanta comunhão assim. Podemos citar textos bíblicos em relação a isso. Existiam irmãos que foram chamados para caminhar juntos, para pregar o evangelho juntos, né? No entanto, quando existe uma disposição no meu coração ou na minha mente de acusar ou de pensar mal ou de agir com uma situação que não é na vida de Deus em relação ao irmão, ou de relembrar coisas, ou de ficar remoendo ao que a pessoa fez, aquilo ali demonstra que o meu coração não está correto em relação a essa pessoa. Então, quando há genuíno perdão de ambos, geralmente a comunhão é reestabelecida. Certo? Porque no perdão existe a remissão daquela culpa. Ora, se aquela culpa foi um entrave para que eu tivesse comunhão, então, com meu irmão ou com minha irmã, então, se eu retiro esta culpa, já não há mais barreira na comunhão entre os meus irmãos. Isto é algo importante. Então, quando não querem ter comunhão novamente, me parece que esta é uma alusão a que o perdão não aconteceu no íntimo, porque existem textos também que falam que nós precisamos perdoar do íntimo, do coração. Ok? Exatamente. E essa palavra de Jesus aí é um princípio de agir no espírito contrário, né? Sempre o contrário. O Paulo disse, ó, não te deixes, acho que foi o Paulo, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então é sempre o contrário. As pessoas estavam ali apedrejando Estevão e ele perdoou. As pessoas estavam crucificando Jesus e ele perdoou. Quer dizer, agiu de forma contrária. E aí tem a relação aí, lá no Mateus, que relata sempre as nossas ações que devemos ter com relação às ofensas. Então, tu pode até colocar de novo ali, Adriano? Vou voltar. Para a gente seguir aqui. Sempre a ação no espírito contrário, ou seja, fazer o contrário do que a pessoa quer. Paulo também disse assim, que a gente fazendo isso, ajudando o nosso inimigo, orando pelos que nos perseguem, a gente amontoa brasas vivas na cabeça da pessoa. Quer dizer,
a pessoa ela vai ficar confusa. Ela não sabe por que está acontecendo aquilo. Então, a pessoa dá um bofetão e você dá outra face. A pessoa maldiz você, imagine, conta uma fofoca de você. Inventa um treco que não é verdade e começa a maldizer você. Aí, o que você faz? Aí você bem diz. Você ressalta uma característica boa da pessoa e você começa a bem dizer aquela pessoa. O que acontece? Quando aquela pessoa que fez o mal contra você recebe aquela informação, a cabeça dela começa a queimar, ela não entende aquele amor, ela começa a imaginar, nossa, mas por quê? Por que que eu estou fazendo essa maldade e essa pessoa está falando bem de mim? Nossa, eu inventei que ela roubou essa aqui, X, Y, Z, de uma situação, e ela está falando que eu sou uma pessoa organizada, ela está me bem dizendo. Então, isso é agir no espírito contrário. Assim que Jesus nos ensinou e é assim que Jesus fez, né? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato do quê? De Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a gente estava ali morto em nossos delitos, em nossas transgressões, em nossos pecados, separado de Deus. E aí ele veio e nos perdoou, ele se manifestou, ele trouxe amor. Então é isso. Efésios fala para a gente ser imitador de Deus, como filhos amados, andar em amor, assim como Cristo nos amou e a si mesmo se entregou. Então esse é o padrão, esse é o modelo. Agir sempre do jeito contrário. Então, veio pedrada, a gente devolve uma flor. Veio uma maldição, a gente devolve uma bênção. Veio uma agressão, a gente devolve um elogio, sempre assim. E aí Jesus relaciona isso com a perfeição, né? Lá no final desse sermão, ele vai dizer, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Quer dizer, a perfeição está relacionada a gente tratar a todos de igual modo. A gente não ter a capacidade de não se ofender, de não se ferir, e a gente manifestar amor a todos. Mesmo aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, aqueles que falam mal de nós, não interessa. A gente tem sempre o mesmo tratamento. A gente... Isso. Amai os vossos inimigos, bem dizer aos que vos maldizem, tá vendo? O contrário. Fazei bem aos que vos odeiam, o contrário. Orai pelos que vos maltratam, vos perseguem, para que sejais filhos. Aqui, sejais filhos, é um filho maduro, um filho que vai responder, que não vai oscilar o seu tratamento, mesmo que ele receba inimizade, maldição, ódio, maltrato e perseguição. Ele vai ter uma resposta de uma pessoa madura, um filho que é maduro, para que sejais filhos do vosso Pai. Porque faz seu sol levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Obrigado, Adriano. Pode voltar. Sede vós perfeitos. O princípio da perfeição está nisso. A gente tratar a todos igualmente. A gente ter uma resposta igual com todos, mesmo aqueles que nos fazem mal, nos perseguem, falam mal da gente, nos odeiam e tudo mais. Exatamente. Esse princípio de uma ação
O Senhor sempre nos chama para uma ação. E essa ação é na vida dele. Uma coisa interessante também é que Pedro perguntou para Jesus assim, Pedro entendeu em uma certa situação da vida, do caminhar dele com o Senhor, a questão da responsabilidade do perdão. E ele comentou sobre isso, e ele começou a ver que as coisas eram bem, bem sérias. E ele chegou e perguntou: até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Né? E aí ele citou um texto lá de Gênesis, lá quando uma pessoa foi ferida e tal. Eu não vou citar, se você quiser. Ele perguntou até 7 vezes. E eu estou lendo, então, Mateus capítulo 18, se vocês quiserem. Mateus 18 diz assim, então, quando fala então, é porque ele está baseando, Versículo, então, Adriano? versículo 21. Eu vou colocar aqui, só um pouquinho. Isso, 18, 21. Pedro está citando agora o que está a conclusão de Jesus. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei até 7? Lá em Gênesis, alguém foi amaldiçoado por ferir 7 vezes. E Jesus disse assim, ó, não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Aí as pessoas fazem contas é justo isso, mas o cerne aqui da mensagem do Senhor não é uma questão de 490 vezes, ou 70 vezes 7, 490. Não, não é isso. É, na verdade, uma questão de disposição de perdoar sempre. E aí Jesus vai falar assim, ó, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Então, vamos ler isso aqui, ó. Porque quando Pedro pergunta, Jesus responde que até 70 vezes 7, e aí Jesus continua explicando esta situação. E aí, a Vládia falou sobre o reino, né? Então é importante a gente definir isso. O que vai acontecer no reino, né? Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um rei que quis fazer contas com seus conservos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo como pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E, lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que lhe pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial,
se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Assim, veja que aqui é uma questão de pessoas que estão salvas, porque fala sobre o Pai, fala sobre recebermos este perdão que é pela graça em Cristo Jesus. Mas também comenta muito claramente a respeito da responsabilidade de perdoarmos aquele que nos deve, ok? Não sei se nós vamos voltar mais nesse texto, Alexandre, nesses temas, mas quero deixar claro, se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, também nosso Pai Celestial não nos perdoará. E esse perdão é um perdão de coração. Inicia, então, se a Haná está nos acompanhando aí, inicia sim, Haná, pela decisão. Pela decisão. E aí, nas nossas ações em vida, ações de abençoar, ações de bendizer, ações de orar, estas ações, então, blindam o nosso coração, as nossas emoções, para que nosso coração esteja totalmente livre e liberto, ok? Tem algo importante também. Se eu lembrar que alguém tem alguma coisa contra mim, eu não devo apresentar a minha oferta ao Senhor. Eu devo ir até essa pessoa e me reconciliar com essa pessoa antes de oferecer essa minha oferta. Tem muita coisa em relação ao perdão. Eu acho que nós podemos voltar ou dar continuidade na leitura, porque nós, em Mateus, vamos entrar em cada um desses textos de maneira mais tranquila e nos aprofundarmos. Exatamente. E aí a gente pode perguntar, né? Ok, devo perdoar, entendi isso. Tudo bem. Então, qual é o prazo que eu tenho, né? Qual é o prazo que eu tenho para fazer isso? E o prazo, na verdade, é curto, irmãos. É bem curto. É bem curto. O Tiago fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Na parábola aí que você citou, né, Adriano? Jesus falou: reconcilia-te depressa com teu adversário. Então, se possível, esta questão deve ser resolvida no próprio dia em que aconteceu. Essa questão do perdão é algo assim urgente. Quanto mais tempo demora, mais difícil, pior fica. Porque, como você disse, Adriano, aquele veneno, né? A raiz de amargura. Você toma ali, você pensa que você está dando veneno para o seu inimigo lá. Você está fazendo mal para ele, né? Mas não. Você está fazendo mal para tu mesmo. Você está ali tomando aquele veneno e aí a amargura vai criando aquela raiz. Uma planta. A planta vai enraizando. Vai criando as suas ramificações e depois para arrancar machuca. E a raiz de amargura pode contaminar, pode nos privar da graça de Deus e pode contaminar outras pessoas. Isso é outro texto também. A gente vê que esse assunto do perdão está em todo o Novo Testamento, né? Muito importante. Então, o prazo, né? O prazo é assim, é hoje, é algo urgente. Então, você tem aí na tua mente, você está pensando, poxa, é o fulano lá, né? Não perdoei ainda. Então, qual é o prazo? Hoje. Hoje, ore por essa pessoa. Hoje, entre em contato, se for possível. Abençoe. Faça o bem. Faça uma ação que demonstre essa tua intencionalidade de perdoar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Isso indica um intervalo de tempo, a urgência
que a gente deve tratar essas questões. E assim a gente vai, como disse Jesus ali, a gente vai se tornar filho perfeito do nosso Pai que está nos céus. Amém. Só quero terminar dizendo também que a raiz de amargura, ela nos priva da graça, né? Lógico, nós vamos voltar a esse tema, porque esse tema é muito amplo na questão do reino, né? Não se prive da graça, perdoe, libere os irmãos, não privem os irmãos da graça, estabeleça a comunhão, libere os irmãos. E isso é como o descer do óleo, ó, com bom e com suave, que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce. Então, queremos que o Espírito Santo nos enche, então, viva em comunhão. Mas vamos voltar a esse texto, voltaremos a esse texto em outros momentos. A Vládia citou algo aqui em tempos de política, né? Diferenças políticas. Nossa, é verdade. Diferenças políticas, elas mexem com as nossas emoções e também trabalham nessa questão de diferença entre irmãos. Cuidado para que os nossos corações não se envolvam com política ao ponto de ferirmos os nossos irmãos, né? Ok? E um conselho que eu te dou, dou a todos, né? Não se envolva com política. Se você se envolver, é algo sujo, é ruim, é difícil. É difícil. Porque, por causa de questões políticas, muitos irmãos têm se ofendendo, né? Estão ofendendo uns aos outros. Deus os abençoe, são 9h57, estamos terminando aqui. E não se ponha o sol sobre, né? Então, não deixe o sol se pôr ali. O que tem de fazer, que nem Jesus, o que tem de fazer, faça depressa. Jesus falou isso para Judas, né? Mas o que tem de fazer, faça depressa. Não deixe, restabeleça a comunhão com as pessoas. Deus os abençoe grandemente, meus amados. Eu estou ficando por aqui, Alexandre. Eu também. Compartilhe esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreva. Vamos colocar, né, Adriano? O Adriano vai subir lá no YouTube. E aí, para a gente meditar. Esse tema de hoje, ó, muito importante, irmãos. Compartilhe aí com bastante gente. Desejo um final de semana abençoado. E vou ficando por aqui também. Um grande abraço. Tchau. É verdade, Cícero. Esse assunto é importante e vamos resolver se temos questões para resolver, vamos resolver hoje, ok? Mas vamos voltar nesse tema muitas vezes ainda, porque quando falamos sobre o reino, esse é amplamente falado, esse assunto. Deus abençoe, creio que o Senhor vai estar conosco e amanhã estamos juntos, Alexandre. Até mais, tchau, tchau. Beleza. Tchau.